O tema da aula de hoje é a terceira revolução industrial, também chamada de revolução informacional. Então, você teve a primeira revolução industrial, que foi aquela de 1750, começou na Inglaterra. Você tinha a máquina a vapor, a fonte de energia era o carvão mineral. Depois você teve a segunda revolução industrial, no final do século XIX, né? Também contou com a Inglaterra, Europa, Estados Unidos. As principais fontes de energia, os combustíveis fósseis, o petróleo, também a eletricidade, né, já presente. E, finalmente, nós temos a terceira revolução industrial, né, ou revolução informacional, que é mais ou menos o que nós temos hoje. Tá? Ela se iniciou aqui, existem vários autores, né, que falam sobre isso. Alguns acham que ela se iniciou, essa revolução, terceira revolução industrial, que ela se iniciou com a utilização da energia nuclear após a Segunda Guerra Mundial. Outros acham que foi através da robótica, já no final da década de 60, de 1960. Outros acham que foi a partir de 1980, com o desenvolvimento efetivo da internet, né? Mas a verdade é que a revolução informacional, ela tem tudo a ver com o processo de globalização. Então, tanto a energia nuclear, como a robótica, como a internet, né? Incluindo aí também o processamento de dados, né? Os chips da Intel, o armazenamento de dados, né? As unidades de memória, tudo isso aqui faz parte dessa revolução informacional, onde as telecomunicações e a informática evoluíram demais, né? Junto também com o setor de transportes. Aí a gente fecha o pacote da globalização. Então, globalização, revolução informacional, energia nuclear, robótica, internet e os sistemas de processamento e armazenamento de dados tem tudo a ver com essa nova realidade. Mas tudo parte de um contexto. Algumas pessoas têm dúvida, mas o que é robótica? Bom, robótica são sistemas compostos por partes mecânicas. Então, todo sistema robótico sempre tem partes mecânicas. E ele também, a maioria deles também hoje tem sensores, né, que se movimentam controlados por computadores. Então, existe um processamento, né, de informação que vai dar a ordem para as partes mecânicas se movimentarem, seja induzido pelo homem ou de forma autônoma, né? Então, por computadores programados, portados, os computadores podem estar no próprio robô ou pode estar conectado por um fio a um computador. Então, esse sistema mecânico, né, com sensores, ele vai trabalhar, vai executar um trabalho a partir das instruções que ele recebe de um computador. Seja que o computador esteja dentro dele próprio ou um computador conectado através de um fio. Futuramente, esses sistemas robóticos responderão autonomamente, através de inteligência artificial. A inteligência artificial está entrando. Então, não vai mais precisar, vai precisar da mão do homem para construir, né? Mas, depois de pronto, o próprio sistema robótico vai tomar as decisões sozinho, né? Mas isso ainda está evoluindo, nós ainda temos um bom tempo pela frente para a inteligência artificial dominar realmente todo esse processo, né? Agora, foi um grande avanço. Os sistemas robóticos, logicamente, o que ele vai substituir? A mão de obra humana. Então, para que surgiu os sistemas robóticos? Um dos motivos para que as empresas tenham mais lucro. As principais características e consequências aí dessa revolução informacional.
Você tem os sistemas informáticos na produção industrial, então a informática entrou dentro da indústria, né? Hoje, se você quiser trabalhar numa indústria, você tem que manjar um pouco dessa parte de informática. Desenvolvimento da robótica, né, que eu acabei de citar no slide anterior, então a robótica entrou de vez dentro da indústria. Desenvolvimento da engenharia genética e da biotecnologia, diminuição dos custos e aumento da produtividade, né, por exemplo, através dos robôs. Aceleração da economia capitalista, se tem mais lucro, a economia capitalista ela gira mais rápido, ela tem uma dinâmica maior, logicamente, para aqueles países ou aqueles capitalistas que detêm o capital, que detêm a grana. Países pobres estão fora dessa situação que está sendo citada aqui no slide. Modificação do mercado de trabalho, né? Então, hoje em dia, se você quiser trabalhar numa indústria, você tem que ter mais estudo, mais qualificação, novas fontes de geração e armazenamento de energia. Aqui, está se buscando muito substituir energias que poluem o meio ambiente por energias renováveis, né? Então, uma grande alteração dentro da indústria também. Essa revolução informacional, terceira revolução industrial, tem muito a ver com a expansão das empresas transnacionais. Então, as empresas gigantes ficando cada vez maiores e se espalhando pelo mundo. Qual o objetivo dessas empresas se espalharem pelo mundo? Mais lucro, né? Também, não podemos esquecer da consolidação do sistema financeiro, né? O capital, né? Quem tem grana, os sistemas financeiros, os bancos, né? Eles estão tendo um domínio muito grande sobre a produção, tanto a produção industrial como a agropecuária, né? Então, quem está dando as cartas? O sistema financeiro hoje. Por isso que a gente chama aqui uma revolução informacional, mas também de domínio financeiro. Nós temos algumas invenções e descobertas características dessa revolução industrial. Então, surgiram novas ligas metálicas que aumentaram a resistência e a leveza. Algumas ligas que nem metálicas são, por exemplo, a fibra de carbono. Não é metálica, mas é um material que tem grande dureza e é leve. Progresso na eletrônica, né? Sem dúvida, na parte de computação e automação. Uso da energia atômica, né, para produzir eletricidade e energia atômica também na medicina, tratamento de câncer, por exemplo, né? Desenvolvimento da biotecnologia e engenharia genética, ou seja, as tecnologias atuando sobre a vida, tanto para a produção de alimento, como para a cura de doenças. Conquista espacial, né? Você tem a pesquisa, uma pesquisa intensa no espaço, e a instalação de satélites artificiais. Esses satélites artificiais melhoraram muito o sistema de telecomunicações. E avanço também na química fina e na parte de farmacêutica também. Uma grande evolução nesse setor. Efeitos práticos. Os meios eletrônicos, você teve uma transformação do espaço geográfico, né? O espaço geográfico, ele é administrado, ele é modificado de uma forma diferente hoje, né? Muitas vezes, aquela região ela está sendo impactada por decisões e por controles totalmente externos daquela região, que vem de outro país. Intensificação do vínculo. Que tipo de vínculo? A ciência ligada à tecnologia, visando o quê? A conquista do mercado consumidor, né? Para ganhar a competição, as empresas investem em tecnologia. Essa tecnologia vai garantir que os produtos da empresa tenham um preço menor, uma grande qualidade, dure bastante e tenham novidades, né? Que chamem a atenção do consumidor. Impactos da revolução técnico-científica informacional, dessa terceira revolução industrial. Houve uma redução do trabalho assalariado. Os robôs entraram no lugar, né? Então, houve o aumento da automação. Para quê? Para diminuir os custos e aumentar a produtividade. O robô não fica doente. O robô não tira férias.
abandono gradativo dos combustíveis fósseis. Aquilo que eu falei para vocês, né? Novas formas de energia visando a sustentabilidade socioambiental, né? O ser humano está pensando que esse desenvolvimento não pode ser só para agora. Ele tem que ser um desenvolvimento que vai se perpetuar para gerações futuras, né? Não é desenvolver uma região e fica tudo poluído, essa região não serve mais. Não, estão pensando que eles têm que ganhar dinheiro, mas tem que ter um planeta para eles viverem também. Outro impacto da revolução técnico-científica informacional foi a diversificação das campanhas de publicidade e marketing, né? Houve toda uma adaptação da publicidade e do marketing, utilizando a informática e as ferramentas novas, recentes de telecomunicação, né? A publicidade e o marketing ficaram muito mais poderosos, né? Tanto da propaganda de ideias, infelizmente, atingindo tanto a democracia, né, as fake news, como também a publicidade em geral, né, mas realmente muito mais poderosa com os novos meios da informática e das telecomunicações. Aqui eu vou dar algumas imagens só para ficar na mente de vocês, tá? Então aqui uma unidade de memória com 1 terabyte, Samsung. Tudo que eu mostrar aqui, todas essas imagens, tem a ver com o mundo atual. A biotecnologia aplicada no meio marinho, na agricultura, na medicina, na indústria. O controle genético, né? Você cultiva tecidos e novas plantas com a biotecnologia e a engenharia genética. Aqui, o processamento de dados da Microsoft no fundo do mar. Por que eles colocaram isso no fundo do mar? Para aproveitar a refrigeração. A água do mar esfria os processadores, as unidades de memória, não esquenta, né? É uma forma de resfriamento de graça. Os drones, né? Aqui ele fazendo uma entrega de um pacote. A energia atômica, utilizada para produzir eletricidade, nesse caso. Célula de combustível no automóvel, isso aqui ainda está chegando aos poucos, ainda está um pouco caro, mas o escapamento do carro, por exemplo, vai sair vapor de água, não vai poluir nada. Aproveitamento da energia do sol. Isso aqui é uma hélice, tá? Uma turbina de um sistema de hélice, aproveitando a energia do vento. Aqui, uma impressora 3D da HP. Aqui, o resultado da impressora 3D, fabricando aí um rosto, uma máscara. Aqui, uma nave espacial, né? E, logicamente, você tem as naves espaciais, tem os satélites, atuando aí no espaço próximo ao planeta. A inteligência artificial, que está evoluindo, né? E isso vai ser importante para os robôs, para a compreensão, ligações neurais, processo de língua, percepção, máquinas que aprendem sozinha, sistema cognitivo, né? Então, todo um universo de coisas que, né, inclusive a nova geração de 5G, né, a internet 5G, ela vai beneficiar muito a utilização da inteligência artificial. Aqui a nanotecnologia, que é você fabricar as coisas cada vez menores, né? Eles conseguem hoje fazer alguns itens produtivos do tamanho de moléculas, de átomos, mexer, né? Então, por exemplo, os processadores mais rápidos do mundo, unidades de memória, na informática, eles conseguiram atingir esse nível de desenvolvimento por causa da diminuição do tamanho, né? A nanotecnologia. E aqui é um equipamento utilizado para a confecção dessas mercadorias, desses produtos cada vez menores. Aqui a tecnologia
usada em prótese, um servidor, né, com grandes computadores e unidades de memória. Existem várias centrais dessas espalhadas pelo mundo. Logicamente, quem domina isso aqui é os países mais ricos e desenvolvidos.